acho super parecido com a história dos Estados Unidos. Então aqui, como lá, a gente pensou que, dado os prazos usuais de efeito de política monetária, o Brasil tinha que estar bem mais fraco. E a lógica era que ia ter uma recessão ainda no fim do ano passado. E daí teve, o Auxílio Brasil, e daí você fala: "Puxa, então isso ajuda a atividade". Aí teve a questão da soja no primeiro trimestre, você fala: "Isso ajuda a atividade". Mas o fato é que mesmo com soja e com o Auxílio Brasil, que na minha opinião deu dinheiro, o pessoal sai consumindo, isso já foi no terceiro tri do ano passado, eu não consigo explicar essa atividade do Brasil tão melhor do que eu esperava que ela seria. E daí é o mesmo raciocínio dos Estados Unidos, você fala: "Ué, a lógica, os modelos, os dados, eles sugerem que você tem um crescimento potencial maior, você tem mais produtividade". E daí você sai procurando histórias de por que que você teria mais produtividade no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente pode contar essa história, de inteligência artificial que eu não estou comprando, e no Brasil, a gente pode contar a história, das reformas do governo Temer, que eu curto, porque eu estava lá no Ministério da Fazenda, falo: "Puxa, fui eu que fiz isso daqui", mas eu também tenho muita dúvida se é isso daí, tá, não tenho nenhuma convicção disso daí. Mas está crescendo mais. A gente, assim como teve o caso dos Estados Unidos, da gente de repente se arrepender na década de 90 e falar: "O crescimento é muito maior", no Brasil a gente é velho o suficiente para já ter visto algumas dessas viradas. Então, eu lembro na década de 90, a gente falava que o Brasil crescia 2%, o crescimento potencial do Brasil é 2. Daí nos anos 2000 a gente mudou de ideia e começou a falar que o crescimento potencial do Brasil era mais cara de 3,5. Depois a gente foi entender que tinha a ver com commodities, mas na época a gente primeiro não estava entendendo nada. Mudou para 3,5. Daí depois da Dilma a gente cismou que o crescimento potencial do Brasil era 1,5. Ah, é Dilma, 1,5. E agora fala: "Pô, não pode muito bem ter subido, em vez de 1,5 talvez seja 2,5, 3". E eu não sei direito se foram as reformas ou não, mas eu acho que em termos de como trader, como economista de mercado, depois de errar o PIB do Brasil por um ano, eu me autoestopo e falo: "Tem alguma coisa diferente aí, tem mais crescimento, eu tenho que trabalhar com a hipótese". Eu acho mais provável a hipótese que de fato o crescimento potencial do Brasil subiu. 2,5, 3, sei lá. E daí para o investidor muda mesmo a cara de o risco é melhor, né, ativo de risco fica melhor. Claro que tem mil outras coisas, né, tem o fiscal atrapalhando, tem o juros de 10 anos ali, tem um monte de efeitos que você tem que tentar, colocar na equação. Mas o crescimento brasileiro, eu estou nessa ponta de que misteriosamente aumentou o crescimento potencial, e isso implica em valuations melhores de bolsa e é assim mesmo. Olha, eu já comentei, né, da minha visão em relação ao mercado de trabalho, né, as reformas do Temer. A gente tem que lembrar ainda, de novo, governo Temer, é coisa que é difícil medir, né, mas a gente está falando de uma melhora de alocação de recursos, né, aquele problema de misallocation, enfim, por exemplo, com a TLP, né. Eu trabalhei duro na Então na porcaria da TLP. pois Pô, é. fui eu, tô brincando, tô brincando. Não, foram todos ali trabalhando duro mesmo, né, porque havia muita resistência. Eh a gente tem marcos regulatórios. Então, assim, a taxa de investimento está baixa? Tá. Decepcionantemente tá. Mas talvez com uma melhor qualidade daquilo que está sendo feito, tá. Então, quando a gente pensa em potencial de crescimento, não é olhar só o número da formação bruta de capital, é a qualidade daquilo ali, né. Então eu acho que tem sim algum ganho. Talvez não seja grande coisa, né, como o Fábio colocou, tem também muito estímulo fiscal, né. O agro não é tudo sorte, gente. Esse é um setor que cresce produtividade, de acordo com o Observatório Regis Bonelli, 5,5% ao ano. Isso daí é ganho de potencial, não é que é assim, a gente acordou e tem um agro que deu sorte que choveu na hora certa e tem uma China que compra e não tem não, tem trabalho ali, é um setor absolutamente sofisticado, muito competitivo,
Está no DNA do nosso agro a inovação e investimento, porque se não fizer isso, está fora do mercado, é um setor muito exposto à concorrência internacional. Então, assim, a gente vai colhendo, é concentrado em alguns setores, não é uma coisa generalizada. Por outro lado, você tem uma manufatura tradicional que está estagnada, mas você tem, sim, setores dinâmicos que se beneficiam de investimentos e se beneficiam dessas muitas reformas que a gente teve, né? Quando a gente olha, por exemplo, as regiões do agro, né, o Sul tem taxa de desemprego de 4%, o Nordeste tem 2 dígitos, quer dizer, tem coisa acontecendo nessa economia, né? Claro que aqui vai ter que passar um tempo para a gente conseguir medir essas coisas direito, né? Concordando também. Agora, fico alerta. Assim, não dá para parar de fazer reforma. Então, essa reforma tributária, ela é um passo importante. A ver o quanto o Senado vai segurar a fila que tem, é uma fila que tem de setores querendo benefício, querendo entrar na farra, né? Que o Marcos Mendes coloca isso muito bem no último artigo dele na Folha. Então, assim, mas é uma reforma muito importante. Então, assim, tudo bem. Tem algo a celebrar? Tem, mas que isso não seja para o país se acomodar, porque tem muita distorção nessa economia ainda, nosso sistema econômico, né? O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.